Então, ó, no exercício 2, a gente tem aí no item 1, esse tipo de estrutura, essa minhoquinha que vai e volta, né? Você veja, o que representa, turma, esses traços que são intercalados, eles sobem, descem, sobem, descem. Vocês veem que eles têm uma certa coesão geométrica, né? A gente procura fazer geometricamente proporcional. O que representa isso? Isso é uma molécula orgânica. Você fala onde, né? Na verdade, turma, essas linhas representam as ligações covalentes. Tá? Compostos orgânicos, eles são formados por ligações covalentes. Ah, não tem ligação iônica e metálica? Não, é só ligação covalente. Então, as ligações covalentes da molécula, a gente representa dessa maneira, tá? E aí, quando a gente bate o olho e vê uma estrutura como essa, o que a gente vê? Nós vemos, turma, os carbonos, né? Eu posso colocar os carbonos em cima dessa estrutura? Só no rascunho, tá? Porque, na verdade, você vai sempre demonstrar dessa maneira. Então, pessoal, olha, quando você visualiza essa estrutura, cada linha representa a ligação covalente entre os carbonos, tá? Então, veja, quantos carbonos eu tenho aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tirar, ó, né? Se você tirar, então o que eu tenho aqui, ó? Em cada extremo dessa linha, eu tenho um carbono, porque isso aqui é a ligação entre eles, a ligação covalente. Então, ó, olha no cursor: um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, tá? E que tá, na verdade, meio incluído nessa estrutura os carbonos dessa maneira, tá? Posso fazer assim? Não, tá? É só para vocês terem uma ideia de como essa estrutura é montada. Agora, veja, quando eu monto uma estrutura como essa aqui, eu também vou ver os hidrogênios, tá? Os hidrogênios estão escondidos aí, né? Mas como que os hidrogênios estão escondidos? Lembra, turma? Cada carbono, ele forma 4 ligações, tá? Lembra, carbono, elemento químico, coluna 4A. Falta 4 elétrons para a regra do octeto. Então, ele pode fazer 4 ligações, né? Então, o carbono, turma, como ele pode fazer 4 ligações, ele tem, olha aqui no... Ele tem uma ligação aqui, tá certo? Deixa eu terminar de explicar esse, depois eu tiro dúvida, tá? Pelo menos o item 1. Então, ó, entre um carbono e outro tem uma ligação, né? Mas e as outras 3 para completar 4? Quando não tiver nada, pessoal, nada mais, eu coloco hidrogênio, tá? A gente sempre completa as ligações do carbono com o hidrogênio quando não tiver nenhum outro elemento, tá? Porque o hidrogênio é um elemento facinho assim, o hidrogênio, ele é muito abundante. Então, quando o carbono fica com ligação sobrando, entra um hidrogênio lá, se não tiver nenhum outro elemento disponível. Então, quando você tiver ligações entre carbonos, no caso de compostos orgânicos, a gente sempre completa 4 ligações com o hidrogênio. Então, ó, nesse primeiro carbono tem 3 hidrogênios. Nesse segundo carbono aqui, ó, ele tem quantas ligações? Uma ligação, 2 ligações. Ele tem que completar 4, então estão faltando 2 ligações. Então eu vou colocar 2 hidrogênios, tá? Nesse terceiro carbono aqui, ó, olha aqui no cursor, eu também tenho um carbono com 2 ligações, ó, uma ligação covalente, 2 ligações covalentes. Faltam mais 2 ligações para 4. Então eu vou colocar 2 hidrogênios. E aí eu vou continuando, ó, o outro carbono, a mesma coisa. Ele tem 2 ligações, tá? Ele precisa de mais 2 hidrogênios para completar 4. O carbono seguinte não é diferente, 2 ligações, tá? Precisa de mais 2 ligações para completar 4, H2. E aí, atendendo a dúvida da Lívia, né? Vejam, esse carbono só tem uma ligação. Esse carbono aqui, ó, só tem uma ligação. Faltam 3 para 4. Então, eu vou colocar 3 hidrogênios. Então, na verdade, turma, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela, na verdade, quer dizer isso aqui. Aí vocês podem me perguntar, posso fazer desse jeito que você fez aí, colorido, com esse jeitão? Não pode,
tá? Na verdade, turma, a gente tem que colocar dessa maneira aqui. Esse é o jeito correto. Agora, eu faço desse jeito, ou eu posso fazer, turma, dessa forma também, tá? Dá uma olhada. Essa forma linear é a forma mais comum e a mais fácil da gente fazer. Perceba que essas ligações covalentes, elas são entre carbonos, tá? Aí você fala assim, ah, mas tem um hidrogênio aqui. Esse hidrogênio, turma, ele está conectado no carbono, mas essa ligação covalente é entre os dois carbonos, tá? Então, a gente escreve na sequência, CH3, CH2, CH2. Isso aqui é igualzinho a essa estrutura. Só que essa aqui que eu estou colocando agora é a maneira mais usual. Quando vocês vão escrever um composto orgânico, né, que a gente vai colocar uma cadeia carbônica, a gente coloca dessa maneira, tá? Essa é a maneira usual, tá? Essa maneira de pauzinho é a maneira mais simples. Os meus alunos do ano passado, por exemplo, eles gostaram tanto dessa estrutura mais simples, né, de pauzinho, que eles só faziam assim nas provas, né? Tudo bem que a gente fazia a prova escrita, né? Pode fazer só assim? Pode, né? Você pode representar dessa maneira, carbono e hidrogênios, ou pode representar pelo modelo de pauzinho, tá? E aí, a gente pode representar também dessa maneira, que é o modelo estrutural. Então, nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? E cada carbono tem 4 ligações, né? E quando o carbono está ligado no outro, você vai completar ele com hidrogênios. E aí, se eu quiser colocar a fórmula molecular, eu só conto, né, o número de carbonos e o número de hidrogênios. A gente não deve esquecer daquela sequência CHOMPS, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Então, CHOMPS é a sequência que a gente escreve um composto orgânico. Ah, eu posso inverter? Não pode. Se inverter está errado? Está, tá? A gente sempre coloca carbono, hidrogênio, oxigênio e na sequência do CHOMPS que eu falei para vocês, tá bom? Aí, olha, a gente tem, pessoal, o segundo exemplo, né? Veja, eu tenho uma linha dupla. Isso quer dizer duas ligações, ou dois pares de elétrons compartilhados, tá? Quem não se lembra disso, dá uma olhadinha lá no primeiro ano, quando nós vimos ligações iônicas covalentes, né? Que é o que se trata das ligações orgânicas, né? Dos compostos orgânicos. Então, ó, eu tenho aqui um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Então, ó, na verdade, eu vou ter isso aqui, né? Eu posso fazer um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Eles estão unidos por ligações simples, ligações com um tracinho só, com exceção, entre o primeiro e segundo, eu tenho uma dupla ligação. Primeiro para o segundo carbono, eu tenho uma dupla ligação, tá? Agora, veja, o primeiro carbono tem duas ligações, então fica faltando 2 hidrogênios para 4. O segundo carbono tem 2 mais 1, 3. 3 ligações. Então, eu vou colocar um hidrogênio para completar 4, tá? Eu vou terminar de explicar esse e depois eu abro para dúvidas de novo, falou? Ó, esse carbono aqui tem 2 ligações. Eu vou colocar 2 hidrogênios nele, beleza? Aí, ó, esse carbono, 2 ligações, vou pôr 2 hidrogênios. E esse último carbono, ele só vai ter uma ligação. Então, colocarei 3 hidrogênios para completar 4, né? E aí, a fórmula molecular, a gente segue o CHOMPS, eu tenho 5 carbonos e eu tenho 10 hidrogênios. Belezinha? Percebam, turma, que essa estrutura número 3, ela já começa a incluir agora outros elementos químicos, né? Então, essas primeiras estruturas, a gente vai ver depois que a gente chama de hidrocarboneto. Por quê? Porque é carbono e hidrogênio só, tá? Agora aqui já começam a entrar as funções orgânicas, que a gente já começa a incluir oxigênio, depois começa a aparecer nitrogênio e assim por diante, tá? De qualquer maneira, em cada extremidade eu tenho um carbono, ó. Olha com atenção. Um carbono aqui, 2 carbonos, 3 carbonos. Ops, aqui é oxigênio. Eu pulo 4 carbonos,
tá? Então, ó, vou contar de novo. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, aqui é oxigênio e 4 carbonos. Aí você pode me perguntar, professor, pode ter oxigênio no meio da cadeia carbônica? Pode, tá? O oxigênio, turma, ele é um elemento químico da coluna 6A. Então, faltam 2 elétrons para ele ter estabilidade, tá? Como faltam 2 elétrons, ele pode fazer 2 ligações. Então, o oxigênio sempre fará 2 ligações. É muito comum você ver na cadeia carbônica ou dupla oxigênio, porque ele pode fazer 2 ligações, ou você pode ter uma ligação para cada lado, tá? Ou você pode ter uma ligação para cada lado, tá bom? Antes que alguém possa me perguntar, professor, como é que eu vou saber dessa estrutura geométrica? Turma, isso é de menos, tá? A estrutura geométrica é só para ficar mais claro para vocês verem, tá bom? Depois, quando vocês forem escrever, aí vocês podem escrever do jeito que está aí nessa correção, tá? Não precisa ser dessa forma geométrica exata, tá? Isso é só didaticamente para eu mostrar para vocês como que é a molécula. De qualquer maneira, como é que fica essa fórmula, né? Então, veja, você fala, Jesus do céu, o que você fez, né? Ó, olha aqui comigo. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. No primeiro carbono, ele tem uma ligação, faltam 3 hidrogênios. Então, 3 hidrogênios para completar 4. No segundo carbono, 2 ligações. Então, faltam 2 hidrogênios. 2 hidrogênios para completar 4. Aí, ó, e esse carbono daqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Ah, mas não tem que ser só entre carbonos? Não. Esse carbono aqui, você vai contar as ligações que saem desse carbono. Então, esse ponto, essa interseção que tem aqui, ó, é um carbono. Então, ele tem uma ligação, 2, 3, 4. Se ele já tem 4 ligações, ele já está com as ligações completas. É justamente o que está escrito aqui, ó. O carbono com duplo oxigênio, o carbono com duplo oxigênio. Aí depois o carbono simples oxigênio, o carbono simples oxigênio. E aqui, turma, na ponta desse carbono, desse oxigênio, sai outro carbono. Então sai outro carbono, que precisa de 4 ligações. Então são 3 hidrogênios, tá? Ah, mas como é que eu sei que essa estrutura? Não se preocupe com o formato geométrico. O que importa é vocês acertarem essa sequência. Aqui, turma, vocês vão aprender mais para frente que isso aqui é uma função éster. E aí, sim, quando a gente estudar o éster, vocês vão ver que ele tem esse formato geométrico, tá? Então, lá no finalzinho do mês, começo do mês que vem, vocês já vão estar fazendo automaticamente esse jeitão aqui, porque essa é a fórmula de um éster, tá? Que é uma das funções orgânicas. E por último, turma, a fórmula molecular, tá? Que é o que ele está pedindo. Por que nós fizemos a fórmula estrutural antes? Para ficar mais claro, para vocês contarem os elementos, tá? Então, vejam lá, são 4 carbonos, 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Eu sigo a regra do Chomps, tá? Pessoal, esse exercício aí, ele na verdade é uma figurinha aí meio lúdica, né? Na verdade, a gente não representa fórmulas químicas dessa maneira. Isso aí, turma, eles usam muito para ensinar química orgânica para as crianças, né? Então, olha, isso é uma questão que caiu no Enem. As moléculas de nanopútions, né, lembram figuras humanas. Então, isso aí é um composto mais lúdico. É um composto, não, uma representação, né? Não chega a ser um composto, mas é só uma maneira de você representar uma molécula orgânica, né? E elas foram criadas, nessas figuras, para estimular o interesse dos jovenzinhos, né, mais a criançada, na compreensão da linguagem expressa em formas estruturais, muito usadas na química orgânica, né? Um exemplo é o NanoKid, tem outros bonequinhos, tá? Então você vê que o oxigênio são os olhinhos, né? Você tem lá as ramificações lá representando os dedos, né? E por aí vai. Aí ele fala o seguinte, ó, em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário, tá? Lembra que eu expliquei na aula passada? O carbono primário é o carbono que se liga a um carbono.
O carbono secundário é aquele carbono que se liga a 2 carbonos. Carbono terciário, ele se liga a 3 carbonos. E o carbono quaternário é o carbono que se liga a 4 carbonos, tá? Então, ele pede para a gente identificar, né, e ver se existe o carbono quaternário. Melhor que indicar o carbono quaternário, então vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, turma, vamos indicar os carbonos primários, tá? Então, ó, carbono primário, esses carbonos em vermelhinho aí, ó, são todos os primários. O que é carbono primário? É o carbono que está preso a um único carbono. Então, ó, esse carbono está preso a um carbono, esse carbono está preso a um carbono, esse carbono está preso a um carbono. Em geral, turma, nas moléculas orgânicas, os carbonos que estão nas extremidades, eles são primários, tá? Os carboninhos que ficam lá nas pontinhas das cadeias, eles são primários. Então, ó, esses 3 são primários, esse é primário, que está ligado num único carbono, esse é primário, que está aí ligado num único carbono, tá? Esses 3 são primários, porque cada um está preso a um único carbono. Agora, e o cabeção aqui, né, do nanopútions? Veja, esse carbono aqui, ele está preso num oxigênio. Conta? Não. Ele também está preso no outro oxigênio. Conta? Não. Agora, esse carbono está preso nesse carbono daqui, ó. Essa interseção é um carbono. Então, esse carbono está preso no único carbono. Então, ele é primário, tá? Esse carbono aqui está preso num oxigênio, não conta. Está preso num carbono. Então, esse aqui é primário. Esse carbono está preso num oxigênio, conta? Não. Então, ele está preso só nesse carbono. Então, esses dois aqui são carbonos primários, tá? Então, o carbono primário, ele está preso num único carbono. Agora, turma, vamos fazer os carbonos secundários. Vixe, né? O que é o carbono secundário? É o carbono preso a 2 carbonos. Ó, veja, eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo essa interseção aqui, ó? Tem uma ligação simples e aqui tem uma ligação tripla. O que significa que a gente tem aqui no meio? Um carbono, tá? O carbono abre uma ligação simples e depois ele abre uma ligação tripla. Em geral, quando a gente representa isso, a gente faz o quê? A gente quebra. Ele fica sobe e desce, né? Então, é o que eu falei. Isso aqui é só lúdico, né? Mas aqui teria uma quebra, sobe e desce, para a gente demonstrar esse carbono do meio, ó. Uma ligação virou 3. Então, nesse meio tem um carbono. Então, ó, esse carbono 1, 2, secundário. 1, 2, secundário. Então, ó, esse carbono 1, 2, secundário. Ó, esse aqui, 1, 2, secundário. E assim por diante. Antes que alguém aí fique desesperado, eu vou colocar essa apresentação para vocês depois da aula, tá? Então, não precisem ficar desesperados aí copiando. Depois eu ponho a apresentação lá gravada para vocês, tá? Beleza? Então, veja, essas estruturas que eu tenho aí, estão na estrutura, aliás, estão identificados os carbonos secundários. Depois, turma, eu tenho os carbonos terciários, ó. O carbono está preso em 1, em 2, em 3 carbonos. Esse carbono está preso em 1, em 2, em 3 carbonos. Então, esse é terciário. Esse carbono de cá, ó, 1, 2, 3 carbonos, terciário. E esse aqui, 1, 2, 3 carbonos, terciário. A mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3. Esse aqui, 1, 2, 3. E esse último aqui, 1, 2 e 3, tá? Todos eles são carbonos terciários. E falta o carbono quaternário. Qual o carbono quaternário? Onde é que está? Está aqui, turma. Está no punho, né? Na verdade, ele fala aí, ele não dá essa versão, né, de punho, né? Ele está bem no punho aqui. Então, ó, tem um carbono, tem 2 carbonos, tem 3 carbonos, tem 4 carbonos. Então, esse pontinho aqui no meio representa um carbono que é quaternário, tá? Aqui, esse carbono tem um pontinho aqui, ó, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, esse carbono também é quaternário, tá? Porque ele está preso a 4 carbonos. Ah, mas e quando tem dupla ligação? Pessoal, dupla ligação é só o número de elétrons compartilhados, tá? Não quer dizer que ele esteja preso a 2 carbonos, 3 carbonos. Ah, o carbono tem ligação tripla com outro carbono, então ele está ligado com 3 carbonos? Não tem nada a ver,
tá? A ligação tripla significa que ele está compartilhando 6 pares de elétrons. A ligação dupla significa que o carbono está compartilhando com outro 4 pares eletrônicos. Então não tem nada a ver com o número de carbonos, tá bom?